E se eu te dissesse que você está sendo enganado toda vez que vai ao posto de gasolina? Não pelo frentista, não pelo dono do posto, mas por uma narrativa cuidadosamente construída para fazer você acreditar que a inflação está sob controle, enquanto o combustível que move o seu carro, que leva comida até a sua mesa, que faz o ônibus chegar até você, disparou mais de 12% em apenas 30 dias. Um único mês. 30 dias. E o diesel na cidade de São Paulo pulou de R$ 6,26 para R$ 7,03. Você leu direito. R$ 7,00 o litro de diesel em São Paulo. Enquanto isso, o governo divulgou que a inflação oficial desacelerou em março. Os índices mostram números comportados, as manchetes falam em controle, mas o que você sente na sua carteira, no supermercado, na conta de luz, na feira, no frete que você paga, grita o contrário. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar os números reais, os dados de um levantamento que considerou mais de 20 milhões de litros abastecidos aqui na capital paulista. Não são opiniões, são fatos. E esses fatos vão confirmar aquela sensação que você já tem há muito tempo, de que os números oficiais não refletem a sua realidade. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os índices econômicos do nosso país. E antes de continuar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. E se você já está inscrito, deixa um like agora, porque esse vídeo precisa chegar para o maior número de pessoas possível. A verdade precisa circular. Escreve aqui nos comentários a palavra verdade se você já desconfiava que a inflação real era muito maior do que nos contam. Eu quero saber quantas pessoas aqui já sentiam isso na pele. Mas antes de mergulharmos nos dados, eu preciso falar com você sobre algo muito importante. Porque de nada adianta você entender o que está acontecendo com os preços se você não tiver uma estratégia para proteger o seu dinheiro e reorganizar a sua vida financeira. Existe um material que foi preparado especialmente para pessoas que sentem exatamente o que você está sentindo agora. Aquela sensação de que o dinheiro entra, mas some rápido demais, de que todo mês você se esforça, mas o resultado nunca é o que esperava, de que existe alguma coisa invisível travando o seu progresso financeiro. Esse material se chama Destrava Financeira, e ele é um guia prático, direto ao ponto, criado para quem sente que o dinheiro até chega, mas nunca fica. Ao longo do conteúdo, você vai entender os travamentos invisíveis que afetam as suas decisões financeiras e que mantêm você preso nesse ciclo de aperto constante, aquele ciclo que faz você trabalhar tanto e ainda assim sentir que não sai do lugar. O e-book apresenta o Protocolo Destrava 7x3, um método simples, de 7 minutos por dia, para reorganizar a sua relação com o dinheiro. Sem promessas milagrosas, sem fórmulas mágicas, o foco é clareza, consciência e pequenas ações consistentes que, somadas, constroem uma vida financeira muito mais tranquila e previsível. Ideal para quem quer mais controle, mais paz e mais previsibilidade no dia a dia. O link para adquirir o seu exemplar está no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só clicar, garantir o seu e começar hoje mesmo. E agora, vamos ao que você veio buscar aqui. O levantamento que ninguém está falando. De acordo com o portal Estadão Conteúdo, um levantamento da plataforma Sem Parar, que monitorou mais de 20 milhões de litros abastecidos na cidade de São Paulo entre fevereiro e março de 2026, revelou algo que os grandes veículos de comunicação passaram rápido demais. Os combustíveis na capital paulista tiveram uma alta generalizada em março. Todos eles, sem exceção. Não foi um tipo específico de combustível que subiu, não foi um bairro isolado, não foi um posto tentando aumentar a margem de lucro, foi um movimento amplo, profundo e documentado, que afeta diretamente o bolso de cada pessoa que depende de transporte nessa cidade. E em São Paulo, isso significa praticamente todo mundo. Porque quando falamos de São Paulo, não estamos falando de qualquer cidade. Estamos falando da maior metrópole do Brasil, do coração econômico do país, do lugar onde os preços ditam tendências para o restante do território nacional. O que acontece em São Paulo hoje, acontece no restante do Brasil amanhã. Isso não é uma variação pequena, não é um ajuste sazonal, não é uma flutuação de mercado. É um salto que afeta diretamente o custo de vida de milhões de pessoas. E o que muitos não percebem é a velocidade e a intensidade com que esse aumento se espalha pela cadeia produtiva inteira, chegando até a mesa de cada família brasileira. Pense comigo,
Você mora em São Paulo ou em outra cidade? Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade e me conta se você também está sentindo essa alta nos combustíveis por onde você mora. Isso vai nos ajudar a mapear o que está acontecendo de verdade no Brasil inteiro. O diesel que quebra tudo. Agora vamos falar do número que mais assusta nesse levantamento. O número que, quando você entende as suas consequências, muda completamente a sua percepção sobre o custo de vida no Brasil. O diesel comum subiu 12,2% em apenas um mês. Saiu de R$ 6,26 para R$ 7,03. O diesel aditivado acompanhou de perto, com alta de 12,1%, passando de R$ 6,48 para R$ 7,26. 12% em um mês. Para você entender o tamanho disso, o Índice Oficial de Inflação, o IPCA 15, registrou nesse mesmo período 0,44%, menos de 0,5%, enquanto o diesel subiu mais de 12%. Como é possível que o combustível que move praticamente toda a cadeia de abastecimento do país suba 12% e a inflação oficial registre menos de 1%? Essa pergunta não é retórica, é a pergunta que qualquer cidadão consciente deveria estar fazendo em voz alta. Porque o diesel não é só o combustível do caminhoneiro. O diesel é o que leva o arroz da fazenda até o supermercado, é o que transporta o remédio da distribuidora até a farmácia, é o que coloca o ônibus na rua todo dia, é o que garante que a feira da sua cidade aconteça toda semana, é o que permite que a mercadoria chegue na loja onde você compra. Quando o diesel sobe 12% em um mês, tudo sobe. Pode não aparecer imediatamente nos índices, mas aparece na sua conta, aparece na sua gôndola de supermercado, aparece no preço do prato de comida. É uma bola de neve que começa no posto de combustível e termina na sua mesa, na sua geladeira, no seu bolso. E sabe o que é mais cruel nessa história? As pessoas que mais sofrem com a alta do diesel são exatamente aquelas que menos têm margem financeira para absorver esse impacto. O trabalhador que depende de transporte público, o pequeno produtor rural que paga mais caro pelo frete, o fretista autônomo que vê a margem de lucro sumir a cada abastecimento, a família que vai ao supermercado e encontra os preços cada vez mais altos sem entender por quê. Escreva aqui nos comentários quanto você pagou de diesel ou gasolina na última vez que abasteceu seu veículo. Ou se você usa transporte público, escreve o quanto você acha que a sua passagem vai aumentar nos próximos meses. Quero ouvir você, porque a sua experiência real vale mais do que qualquer índice oficial. A alta que não poupou ninguém. Mas se você pensou que poderia escapar da alta trocando o diesel pela gasolina ou a gasolina pelo etanol, eu preciso te dizer que essa estratégia não funcionou em março, porque nenhum combustível ficou de fora dessa onda de aumento. A gasolina comum registrou alta de 5,8% no mês, subindo de R$ 6,17 para R$ 6,53. A gasolina aditivada não ficou atrás, com aumento de 4,3%, passando de R$ 6,76 para R$ 7,05. E o etanol? O etanol comum registrou alta de 1,4%, com o preço passando de R$ 4,55 para R$ 4,61. O etanol aditivado teve leve aumento de 0,9%, saindo de R$ 4,97 para R$ 5,02. Repara nesse padrão. Todos os combustíveis subiram, nenhum ficou de fora. Isso não é coincidência, isso não é uma flutuação pontual de mercado. Isso é um movimento estrutural que revela uma pressão inflacionária muito maior do que a que aparece nos índices oficiais. É a inflação real, aquela que você sente no dia a dia, gritando nos preços dos combustíveis. E tem mais, o levantamento revelou que os preços variam bastante dependendo de onde você mora dentro da própria cidade de São Paulo. O etanol aditivado, por exemplo, variou 36 centavos por litro entre a zona norte e oeste da capital.
Na Zona Norte, você encontrava o litro a R$ 4,82. Na Zona Oeste, o mesmo litro chegava a R$ 5,18. O diesel aditivado variou de R$ 7,06 na Zona Norte até R$ 7,41 na Zona Sul. O diesel comum ficou mais barato na Zona Oeste, a R$ 6,60, e mais caro na Zona Sul, a R$ 7,21. A gasolina aditivada oscilou entre R$ 6,66 na Zona Norte e R$ 7,25 na Zona Sul. O etanol comum teve o preço mais baixo na Zona Norte, a R$ 4,52, e chegou a R$ 4,68 na Zona Sul. Isso significa que não existe uma inflação única em São Paulo. Existe uma inflação diferente para cada bairro, para cada região, para cada bolso. E as regiões que historicamente já concentram populações mais vulneráveis economicamente são justamente aquelas onde os preços tendem a ser mais pesados. Essa é a inflação real, aquela que nenhum índice consegue capturar por completo, aquela que você vive todos os dias. Me conta aqui nos comentários, você mora em qual zona de São Paulo ou em qual bairro da sua cidade? E você já reparou essa diferença de preço entre regiões diferentes? Escreve aí, porque esse dado é poderoso e eu quero ler cada resposta. A verdade que eles não contam. Chegamos ao momento mais importante desse vídeo. Aquele em que as peças se encaixam e a imagem completa finalmente aparece diante dos seus olhos. O IPCA 15, que é o Índice Oficial de Inflação ao Consumidor, registrou 0,44% em março de 2026. Em fevereiro, esse mesmo índice tinha marcado 0,84%. Ou seja, a narrativa oficial é de desaceleração, de alívio, de que as coisas estão melhorando. Mas o diesel subiu 12,2% no mesmo período. Como essas duas realidades podem coexistir? Como um índice pode apontar para calma enquanto o combustível que move a economia do país explode em alta? Essa contradição não é acidental, e entendê-la é fundamental para você deixar de ser enganado pelos números que aparecem nos noticiários. A resposta é mais simples e mais perturbadora do que parece. Os índices de inflação são médias de centenas de produtos e serviços espalhados por diversas categorias. Quando o preço de um item sobe muito, mas outros itens ficam estáveis ou até caem, a média pode se manter comportada. É matemática básica, mas médias escondem extremos, e é nos extremos que mora a realidade do cidadão comum. Você não compra a média da cesta de produtos que compõem o IPCA, você compra o que precisa para viver. E se o diesel sobe 12%, o frete sobe. E se o frete sobe, o alimento sobe. E se o alimento sobe, você sente no bolso, independente do que qualquer índice diga. Existe também outro fator fundamental que raramente é discutido nas grandes mídias. A inflação tem rosto. Ela não afeta todo mundo da mesma forma. Para quem tem investimentos, patrimônio e reservas financeiras, uma alta no combustível é um incômodo passageiro. Para quem vive do salário mínimo, depende de transporte público e gasta a maior parte da renda em alimentação, essa mesma alta é devastadora. É a diferença entre passar o mês com tranquilidade e chegar no dia 20 sem dinheiro para o mercado. A inflação que eles escondem não é um número, é a distância crescente entre o que o índice diz e o que o brasileiro comum sente. É o trabalhador que enche o tanque e fica sem dinheiro para fechar o mês. É a dona de casa que vai ao mercado com R$100 e volta com metade do que comprava há 2 anos. É o fretista independente que vê a sua margem de lucro desaparecer a cada abastecimento. E o mais grave de tudo é que essa pressão não some, ela se acumula, ela se multiplica. Cada mês de alta nos combustíveis é mais um tijolo nessa parede que separa o cidadão comum da estabilidade financeira que ele tanto busca. Você não está paranoico quando sente que seu dinheiro vale menos. Você não está exagerando quando percebe que o mercado está mais caro mesmo sem o índice oficial confirmar. Você está simplesmente vivendo a realidade que os números médios não conseguem capturar. E ter consciência disso já é o primeiro passo para se proteger.
É por isso que entender essas dinâmicas, saber ler os dados por trás dos dados e ter uma estratégia financeira sólida nunca foi tão urgente quanto agora. O cenário não vai melhorar por conta própria, mas a sua postura diante dele pode mudar completamente. Escreve aqui nos comentários a palavra acorda, se você também sente que existe uma diferença enorme entre os números oficiais e a realidade que você vive todo dia. Eu quero ver essa seção de comentários cheia dessa palavra, porque ela representa exatamente o que esse vídeo propõe: despertar para o que realmente está acontecendo. E agora que você sabe a verdade, que você entende o que está por trás dos números, a pergunta que fica é simples: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode sair daqui mais informado, mais consciente, mais indignado, mas se nada mudar na forma como você lida com seu dinheiro, o impacto dessa inflação real vai continuar corroendo a sua qualidade de vida mês após mês, sem parar. É por isso que eu quero te lembrar do Destrava Financeira, o e-book que foi criado especialmente para quem está nessa situação. Para quem sente que o dinheiro entra, mas some rápido demais. Para quem trabalha duro, mas nunca consegue construir uma reserva. Para quem quer mais controle, mais clareza e mais tranquilidade financeira no dia a dia, mesmo num cenário de pressão econômica como o que estamos vivendo agora. O protocolo Destrava 7x3 é um método simples de 7 minutos por dia que vai te ajudar a reorganizar a sua relação com o dinheiro. Não são promessas milagrosas, são ferramentas práticas, acessíveis e eficientes para você colocar a sua vida financeira nos trilhos, mesmo com o diesel a R$ 7, mesmo com a gasolina nas alturas, mesmo com tudo subindo ao redor. O link para adquirir o seu exemplar está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica agora, porque enquanto os preços sobem lá fora, você pode estar construindo uma estrutura financeira que te protege dessas turbulências. E olha, eu preciso de você agora. Se esse vídeo abriu seus olhos, se ele confirmou algo que você já sentia, mas não sabia nomear, faz o seguinte: deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Ativa o sininho, porque continuaremos trazendo informações como essa, sem filtro, sem maquiagem, do jeito que a realidade é. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo com esses aumentos. Com um amigo que dirige muito, com um familiar que depende do transporte público, com aquela pessoa que sempre reclama que o mercado está caro, mas não entende por quê. Esse vídeo pode ajudá-la a entender o que está acontecendo de verdade. Nos comentários, deixe a sua resposta para essa pergunta. Você também sente essa diferença gritante entre os números oficiais e a realidade do seu bolso? Me conta o preço do combustível na sua cidade hoje. Vamos juntos expor essa verdade que insistem em esconder. Porque quando a gente une as vozes, quando a gente compartilha as experiências, a gente cria um retrato honesto do Brasil real. Não o Brasil dos índices, não o Brasil das planilhas. O Brasil que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vai ao posto e sente o impacto de cada centavo a mais no litro de combustível. Esse é o Brasil que esse canal representa. E esse é o Brasil que merece saber a verdade. Até o próximo vídeo.